O Banco Central fechou o Banco Pleno. A liquidação extrajudicial foi decretada nesta quarta-feira. A decisão também atinge a Pleno Distribuidora de Títulos. As duas fazem parte do mesmo grupo. Segundo a autarquia, o banco perdeu liquidez, não conseguiu manter a saúde financeira, descumpriu normas e ignorou determinações do próprio Banco Central. O caso foi destacado na Globo News. Na nota que divulgou hoje, o Banco Central ressalta que o Banco Pleno tinha apenas 0,04% do ativo total e 0,05% das captações totais do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, era uma instituição, um banco de pequeno porte. De acordo ainda com o Banco Central, a decisão de determinar a liquidação dessa instituição financeira foi motivada por uma situação econômico-financeira comprometida, uma liquidez deteriorada e a infringência de regras que disciplinam a atividade do banco, além de a não observação de determinações feitas pelo Banco Central. Ainda, segundo o BC, estão indisponíveis os bens dos controladores e dos administradores dessa instituição, ou seja, do Banco Pleno e da Pleno DTVM, a corretora deste banco. O mesmo, o que acontece? O Banco Pleno, ele fez parte do conglomerado do Banco Master. No ano passado, em fevereiro, o empresário Augusto Lima deixou o Banco Master e assumiu ali o controle desse banco, do Banco Pleno. A autorização para que ele comprasse o Banco Pleno, Augusto Lima comprasse o Banco Pleno, saiu em julho do ano passado. E ele esteve à frente do negócio ali como administrador do banco, como o principal responsável pela administração até novembro do ano passado, quando foi preso pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Compliance Zero. Mesmo sendo um banco pequeno, a história é maior do que o tamanho do banco e gira em torno de um nome comum, Daniel Vorcaro. O Pleno era o antigo Banco Voiter, que já fez parte do grupo do Banco Master. O dono do Pleno, Augusto Lima, foi sócio de Vorcaro no Master. Em novembro de 2025, Vorcaro, Augusto Lima e outros executivos foram presos na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. A investigação apura a emissão e negociação de títulos de crédito falsos, papéis que funcionam como promessas de pagamento. E quem é Augusto Lima? A CNN Brasil resgatou seu histórico. Lembrando que ele ia prestar depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Entre aqueles 8 depoimentos que aconteceriam, você vai se lembrar, no começo de fevereiro, iam acontecer em 2 dias, numa segunda e numa terça-feira. Eram 8 os investigados que iriam depor no Supremo Tribunal Federal. Dos 8 investigados, 5 se ausentaram, não compareceram. Entre eles, o Augusto Lima. Um ficou em silêncio e outros 2 prestaram depoimento, mas a avaliação de quem acompanhou os depoimentos é a de que não houve grande avanço, grandes novidades trazidas. Com relação a esse ponto específico hoje da liquidação extrajudicial do Banco Pleno, contexto: Augusto Lima sai do Banco Master em 2024, ele era sócio do banco e há um entendimento de que ele levou um pedaço do Master de aproximadamente 6 bilhões de reais em passivos e montou o Pleno na condição de controlador. O banco foi liquidado porque ficou sem recursos, não há dinheiro em caixa para pagar o que está vencendo dos CDBs desse banco e agora, como ficou claro nesse final da nota lida pela Carol, ele está com os bens dele indisponíveis por essa determinação do Banco Central. Mesmo já havia acontecido, por exemplo, com outras liquidações que a gente viu ao longo desse período, seja a do Banco Master, mais recentemente também do Will, houve a mesma indisposição dos bens com relação ao Daniel Vorcaro. É mais um desdobramento do caso Master, que engloba essa teia financeira não só do próprio Daniel Vorcaro, mas agora da instituição Banco Master. E chamar a atenção, né, até o quanto que esse conglomerado liderado por Daniel Vorcaro vem sendo desmontado pelo Banco Central. Vem sendo desmontado e esse alcance das teias de relacionamentos financeiros do Banco Master, seja por meio de sócios, seja por meio dos recursos levados por esses sócios para outros bancos, isso também tem um impacto no sistema financeiro brasileiro. Esse é um dos temores, por isso a atuação do Banco Central na liquidação e na decretação
como foi agora com o Banco Pleno. Em janeiro de 2024, Lima se casou com Flávia Arruda, que foi ministra-chefe da Secretaria de Governo do Brasil na gestão de Jair Bolsonaro. Mas não termina aí. Conforme revelou a revista Fórum, o Banco Pleno serviu de refúgio para o ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, Ronaldo Vieira Bento, no ano de 2025. Bento foi escalado por Bolsonaro para abrir o consignado para Auxílio Brasil. E, de acordo com a reportagem da Fórum, ele foi escolhido pelo próprio Augusto Lima para comandar o Pleno, após a liquidação do Banco Master, em 2025. Com tantos nomes envolvidos, é importante resgatar o papel de cada um nessa teia. O Daniel Vorcaro, que foi preso, ele é controlador do Master e ele tem ligações políticas com Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Tem o Augusto Lima, que é sócio do Master, casado com a Flávia Pérez, que é ex-ministra do governo Bolsonaro, que antes chamava Flávia Arruda, e que tem vínculo político com o governador Ibanez Rocha, que é do Distrito Federal e controlava quem? O BRB, que queria o quê? Comprar o Master. E aí tem a Natália Vorcaro, casada com o advogado e pastor Fabiano Zettel, que também é dono de um fundo de investimento chamado Moriá. E em 2022, o Zettel foi o maior financiador individual da campanha e da candidatura do Jair Bolsonaro à presidência. Essas ligações políticas não podem e não vão ser esquecidas, mesmo diante da tentativa de aliar o presidente Lula a esse escândalo. Daniel Vorcaro apelou pessoalmente a Lula, contratou uns figurões lulistas como consultores, tudo na esperança de conseguir proteção política a seu Banco Master. Não deu certo. O Banco Central de Lula fechou o Master e a Polícia Federal de Lula prendeu o banqueiro. Se é um grupo político que meteu a mão na massa pelo Master, foi a oposição a Lula. E o símbolo maior dessa mão amiga é o governador Ibanez Rocha, bolsonarista do Distrito Federal. Ibanez é alvo de pedidos de impeachment e de investigação criminal por causa do escândalo do Master. O BRB, Banco Estatal de Brasília, tentou comprar metade da instituição privada e participou junto com ela de uma fraude de 12 bilhões de reais. Cláudio Castro, governador bolsonarista do Rio, permitiu que o fundo de pensão dos servidores locais pusesse R$1 bilhão no Master. Enquanto essas coisas aconteciam, Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro para o Banco Central, fechava os olhos. Nessa esteira, vale lembrar da análise da influenciadora Caroline Sardá sobre o assunto. Todo mundo já reparou que toda vez que a Polícia Federal começa a investigar corrupção, lavagem de dinheiro ou crime organizado, sempre aparece um político atacando o monitoramento da Receita Federal. E que um dos mais recorrentes é Nicolas Ferreira. Sempre que se fala de cruzamento de dados bancários, transações suspeitas ou fiscalização financeira, ele surge preocupadíssimo com o Estado monitorando contas. Aí eu te pergunto, quem tem tanto a perder com fiscalização financeira? Porque, para quem não sabe, a Receita Federal funciona como radar das investigações financeiras. Ela cruza dados de PIX, bancos e declarações de imposto de renda para identificar movimentações incompatíveis com a renda declarada. Quando ela encontra indícios de sonegação, lavagem de dinheiro ou uso de laranjas, a Receita produz relatórios e encaminha para a Polícia Federal e o Ministério Público. Ou seja, muita investigação criminal começa ali. Então, atacar o monitoramento da Receita é tentar impedir que o alerta chegue à Polícia Federal. É como se a Receita fosse o alarme e a PF o bombeiro. E quem ataca o alarme geralmente sabe que tem incêndio vindo. Essa pulga atrás da orelha cresce quando Alan dos Santos, youtuber bolsonarista ex-Terça Livre, acusa publicamente Nicolas e diz que os negócios da família dele deveriam ser investigados. Não foi a esquerda, não foi a oposição. Foi alguém de dentro do próprio campo político. Depois, outro vazamento veio de onde menos se esperava. Na CPMI do INSS, Damares Alves denunciou que igrejas aparecem envolvidas em esquemas de fraude. O resultado foi chamada de linguaruda por Silas Malafaia. De novo, ninguém ali é esquerda. Tá sendo uma briga interna. E quem pediu a CPMI do INSS, queria controlar a narrativa e não ganhou a relatoria e depois sumiu do assunto? Nicolas Ferreira. Enquanto isso, investigações da PF, segundo reportagens recentes, passaram a apontar conexões entre o Banco Master e pastores ligados à Igreja da Lagoinha, especialmente em esquemas de empréstimo consignado do INSS. Um desses nomes, inclusive, foi preso tentando sair do país fugindo para Dubai. Dados públicos mostram que ele foi um dos maiores financiadores de campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Nada disso está escondido. São fatos públicos, investigações em curso e conflitos internos expostos por ele.